Hoje nós vamos fazer o estudo dos triângulos. Nós vamos definir triângulo, conhecer a condição de existência de um triângulo, classificar os triângulos quanto à medida dos seus lados e quanto à medida dos ângulos internos e recordar a relação da soma dos ângulos internos de um triângulo. Triângulos. Triângulos são polígonos formados por três lados. Os polígonos, por sua vez, são figuras geométricas formadas por segmentos de retas, que 2 a 2 tocam-se em seus pontos extremos, mas que não se cruzam em qualquer outro ponto. Sendo assim, os triângulos herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. Resumindo, triângulos são polígonos que possuem apenas 3 lados. É o polígono que tem o menor número de lados. Elementos de um triângulo. Os triângulos possuem os mesmos elementos dos polígonos, com exceção das diagonais. Os outros elementos dos polígonos que os triângulos possuem são: nós temos, para iniciar, os lados do triângulo. Lados são segmentos de reta que formam o polígono. Segundo elemento, os vértices. Então, o triângulo possui 3 lados e 3 vértices. Vértices são os pontos de encontro entre os lados. Terceiro elemento do triângulo são os ângulos internos, que também são 3. Ângulos internos são ângulos que podem ser observados entre 2 lados adjacentes de um triângulo. E o quarto elemento de um triângulo são os ângulos externos, que também são 3. Ângulos externos são os ângulos que podem ser observados entre um lado de um triângulo e o prolongamento do lado adjacente a ele. Classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados a partir de seu número de lados. Obrigatoriamente, um triângulo pertence a uma das classificações a seguir. Ele pode ser escaleno, que é o triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes. Isósceles, triângulo que possui 2 lados de medidas iguais. E equilátero, que é o triângulo que possui 3 lados de medidas iguais. Nós temos aqui 3 figuras. Nós podemos perceber que o triângulo azul, ele tem os 3 lados com a mesma medida. O triângulo laranja, ele tem apenas 2 lados de mesma medida. E o triângulo vermelho tem os 3 lados com medidas diferentes. Logo, o triângulo azul, ele é chamado de triângulo equilátero, tem os 3 lados de mesma medida. O laranja é o triângulo isósceles, ele possui apenas 2 lados de mesma medida, e o vermelho é o escaleno, ele tem os lados com medidas diferentes. Outra classificação possível para os triângulos refere-se às medidas de seus ângulos internos, aqueles que estão dentro do triângulo. Veja, quanto à medida do ângulo interno, ele pode ser acutângulo, triângulo que possui todos os ângulos com medidas menores que 90 graus, ou seja, todos os ângulos agudos. Retângulo, triângulo que possui os ângulos, um ângulo com medida igual a 90 graus. O retângulo tem um ângulo reto e 2 agudos. E obtusângulo, que é o triângulo que possui um ângulo com medida superior a 90 graus. Ele possui um ângulo obtuso e 2 ângulos agudos. Nós podemos perceber que o triângulo da esquerda, o primeiro triângulo, ele é acutângulo. Os 3 ângulos internos são menores que 90 graus. Na
sequência, nós temos um ângulo de 90 graus. Se o triângulo tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. E a terceira figura, nós temos um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Então, aqui nós temos o triângulo obtusângulo. Condição de existência de um triângulo. A condição de existência de um triângulo é um conjunto de relações entre as medidas de seus lados, que possibilitam decidir se, com as medidas propostas, é possível construí-lo. Dados três segmentos de retas distintos, ou seja, diferentes, se a soma das medidas de dois deles é sempre maior que a medida do terceiro, então eles podem formar um triângulo. Por exemplo, dado o segmento AB com 16 centímetros, CD 20 centímetros e EF com 30 centímetros, é possível usá-los para construir um triângulo, pois as somas abaixo são verdadeiras. Então, nós vamos fazer a soma de dois lados e comparar com o terceiro lado. 16 mais 20 é igual a 36. 36 é maior que 30? Sim. 16 mais 30 é igual a 46. 46 é maior que 20? Sim. 30 mais 20 é igual a 50. 50 é maior que 16? Também. Então, a soma das medidas de dois lados é maior que a medida do terceiro lado, nas três verificações. Observe o triângulo que foi formado com esses três segmentos na figura a seguir. Então, nós temos aqui o segmento AB com 16, segmento CD com 20 e o segmento EF com 30 centímetros. E a figura formada. Então, forma-se um triângulo com essas medidas. Observações. Primeiro, se a soma entre os dois lados é igual ao terceiro, esse triângulo não pode existir. Não é necessário fazer as três somas para verificar a possibilidade de um triângulo existir. Basta fazer a soma entre os dois lados menores. Se a soma entre eles for maior que o terceiro lado, então a soma entre qualquer um deles e o terceiro lado, que é maior, terá o mesmo resultado. Então, basta somar as duas medidas menores. Se ela for maior que a maior medida, você consegue construir um triângulo. Analise a situação. Um senhor deseja cercar um terreno triangular que possui e discute em uma loja que as dimensões do terreno são 20 metros por 15 por 5 metros. Esse senhor mediu corretamente seu terreno? Bom, primeiramente vamos verificar. Vamos somar a medida dos dois lados menores. 15 mais 5 é igual a 20. 20 é igual a 20. Então, ele fez a medida correta. Essas dimensões são de um terreno triangular? Na primeira observação, nós vimos que, se a soma entre os dois lados é igual ao terceiro, não existe um triângulo. Logo, a resposta é não. As medidas citadas não correspondem às medidas de um terreno triangular. Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer vale 180 graus. Vamos demonstrar? Nós temos aqui um triângulo cujos ângulos estão destacados. O ângulo alfa, o ângulo beta, o ângulo eta. Se nós dividirmos esse triângulo em três partes e unirmos os três vértices destacados, vamos ver se os três juntos somam 180 graus? Primeiro, segundo e terceiro. Então, nós podemos observar que esses três vértices unidos, eles formam 180 graus. Então, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus.
Calcule o valor de x na figura a seguir. Lembre-se, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, aqui nós temos um triângulo onde um dos ângulos mede 60, o outro 70 e o outro x. A soma dessas três medidas é igual a 180. 70 mais 60, 130 graus. 130 positivo passa para o segundo membro negativo. 180 menos 130, 50 graus. Logo, o valor de x é 50 graus. As medidas dos ângulos de um triângulo são, respectivamente, x, 3x e 5x. Calcule o valor de x. Bom, primeiramente, lembre-se que, se são medidas dos ângulos, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, 1x mais 3x, 4x. 4x mais 5x, 9x. 9 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 180 dividido por 9 é igual a 20. Logo, o valor de x é 20 graus. E assim nós encerramos o estudo de triângulos. Agora nós vamos aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução das atividades propostas na aula de hoje.